Oi, eu me chamo Gabriela, eu sou uma adicta em recuperação e hoje eu tô limpa e venho fazendo isso há 1 ano, 8 meses e 28 dias e essa é a coisa mais importante que eu faço da minha vida. Bom, gente, então, hoje eu vim falar sobre a minha visitinha ontem na Vila Serena, né, a clínica que eu fiquei internada, mas ontem eu fui por outra perspectiva, né, eu não sei se todos sabem, mas eu concluí um curso de aconselhamento em independência química e estou fazendo outro. E quero continuar fazendo isso, né? Só por hoje, mas quero continuar nessa pegada, fazer faculdade ano que vem, enfim. O meu 190, que é funcionário de lá, da Vila Serena, ele me convidou para assistir às palestras do sábado, né? Que tem programa familiar. E bom, eu fui ontem no primeiro, meio que ajudar e de certa forma aprender também, sabe? Eu tô sempre aprendendo, eu acredito muito nisso, porque eu acredito muito nessa mútua ajuda, né? De quando eu tô ajudando eu também tô sendo ajudada, porque o meu ouvido é o mais perto da minha boca, então assim, eu falo por aqui, escuto, então é bom sempre eu tá falando sobre os assuntos e voltando lá atrás, né? Que não tem bastante tempo, mas é o meu tempo. E aí, foi incrível, lá é um lugar incrível, eu entro lá, eu sinto uma espiritualidade absurda, assim, e, cara, eu não posso deixar de agradecer sempre a esse lugar, porque salvou a minha vida, né? Eu tenho desejo de trabalhar com isso, eu sinto que eu nasci pra isso, e eu dei o primeiro passo pra essa área da minha vida, sabe? E eu acredito que tá tudo escrito, as coisas vão acontecer na hora que tiverem que acontecer. Mas é bom eu ir ganhando experiência, enfim. Vamos lá. Ontem teve uma palestra sobre perdão. Perdão e reparação, mas foi mais sobre perdão, assim, sabe? E eu queria falar um pouco disso, porque é incrível como sempre que eu assisto qualquer palestra lá, bate muito com o que tá acontecendo na minha vida. Porque o perdão, gente, vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês. O perdão, ele não é só sobre perdoar o outro ou o outro me perdoar. Também tem muito do auto-perdão, que eu acho que é o mais difícil, né? Eu acho que tudo que é pra si mesmo, pra mim pelo menos, tudo que é pra mim mesma se torna mais difícil. Me presentear, me valorizar, tudo isso pra mim é muito difícil, sabe? Me amar, me aceitar, me perdoar. Sim, tudo isso é um pouco mais complicado mesmo. Tudo que eu falar aqui serve pro perdão, pro auto-perdão e pro perdão para os outros também, sabe? Porque tudo isso é um processo, machuca, dói, né? Dói agora, sabe? Daqui a pouco fica mais leve. Serve também pra se livrar dos ressentimentos. Ai, Gabi, como é que eu me livro dos ressentimentos? Resolvendo as coisas na hora que tem que resolver, sabe? Se ficar procrastinando, provavelmente o problema vai se tornar muito maior do que era e muito maior do que deveria ser. Machuca, mas é necessário entrar em contato com essa dor para poder se livrar dela. O perdão, ele serve para se livrar desse ressentimento, para se livrar desse rancor, sabe? Ou de qualquer sentimento negativo sobre si mesmo ou sobre outra pessoa, porque é o que acontece, infelizmente. Se a gente não se perdoa, a gente fica se escoteando com aquilo, sabe? Pelo menos eu, né? Eu falo muito abertamente sobre várias coisas aqui hoje, porque eu venho fazendo esse trabalho de auto-perdão. Cara, é difícil, gente. Não vou dizer que é fácil, entendeu? Mas assim, é uma prática diária. Então acaba que se torna mais fácil por ser uma prática diária, entendeu? É muito difícil a gente não se tornar bom praticando uma coisa todos os dias. Tipo assim, as pessoas que trabalham muito, por exemplo, muitos anos da vida delas. Cara, é difícil elas não serem boas no que elas fazem, porque elas estão fazendo todos os dias da vida delas, sabe? Então assim, é uma prática diária, então acaba se tornando mais tranquilo com o tempo. No início é mais doloroso, porque a gente precisa acostumar com aquilo. Com aquela ideia de se perdoar, de voltar no passado, de visitar o passado e sentir aquilo até não sentir mais, sabe? Quando a gente se livra desse ressentimento, a gente também se livra do costume do vitimismo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quem é vítima, quem se faz de vítima, fica naquele lugar da vítima. Por quê? Porque é confortável, né? Ficar ali, que não sei o que lá. Não é assim que as coisas funcionam, entendeu?
Uma coisa que eu acho muito boa no perdão é que, tipo assim, vamos falar sobre o perdão com o outro, né? Até o perdão com a gente mesmo, mas fica mais claro o que eu quero falar se a gente pensar no perdão com o próximo. Porque a gente volta a ser livre. Ai, Gabriela, o que é adicção? A adicção, gente, ela, além de ser uma doença comportamental e etc., o uso de drogas é só um dos sintomas dela, é a doença que se pesquisar, diz que é escravo de alguma coisa, né? Então, assim, é a mesma coisa com pessoas, sabe? Se a gente fica nesse ciclo de... Ai, porque tal pessoa me fez muito mal e aí eu quero me vingar. Nossa, porque... Essa crença tá muito enraizada, pelo menos pra mim, né? Ah, eu preciso me vingar porque eu preciso punir o outro. Cara, às vezes o outro não tá nem aí, às vezes o outro nem lembra do que aconteceu e eu tô aqui morrendo, assim, ai meu Deus, eu fiz muito mal, a pessoa me fez muito mal e que não sei o quê. Às vezes o outro, gente, não tá nem aí, entendeu? Porque eu sempre penso assim, cara, eu tô em recuperação, o outro não, sabe? Dependendo da pessoa, né? Mas normalmente as pessoas que eu preciso pedir perdão, né? Preciso fazer minhas reparações, normalmente elas não estão em recuperação. E eu sim. Então, essa coisa de ficar preso a uma pessoa é assim, não é preso a essa pessoa, não é uma dependência emocional dessa pessoa. Pode ser também, mas eu não tô falando disso agora. Não é sobre ficar preso a uma pessoa, é ficar preso no meu sentimento em relação a essa pessoa. Enquanto eu ficar com esse pensamento de me vingar, com ódio do outro, querendo punir o outro, quer dizer que eu tô presa a isso. Eu tô presa a esse sentimento de alimentando esse sentimento ruim dentro de mim em relação ao outro, sabe? E isso não é recuperação, porque isso me faz ficar presa a essa situação e a essa pessoa. Entender a responsabilidade que eu tenho em relação ao outro. Basicamente é isso. Ah, porque o outro me bateu. Tudo bem, o outro te bateu, beleza. Mas o que você fez? Assim, às vezes o outro é maluco e veio e te bateu por causa de nada. Tudo bem. Mas normalmente, convenhamos que normalmente não acontece dessa forma. Então, assim, é se responsabilizar e ver o dano que você causou. Ver o dano que eu causei na vida da outra pessoa pra ela ter essa reação. Eu me responsabilizo pelo meu ato em relação a outra pessoa. Não o que a outra pessoa fez comigo. O que ela fez comigo ou não, ela que se resolva com a questão interna dela, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a ver com o que eu vou fazer da minha parte em relação ao outro. Não é sobre querer controlar o outro, sabe? A gente não controla ninguém, eu não controlo ninguém. Apesar de eu querer muito, eu venho entendendo um dia de cada vez que eu não controlo ninguém. Eu só consigo controlar a mim. Então, assim, se eu não consigo controlar o outro, eu consigo me controlar, eu consigo parar e pensar por outra perspectiva. Como que eu posso pensar sobre o outro, sabe? E isso que vai definir como eu vou me sentir. Não é o que o outro faz, é o que eu faço com o que o outro tá fazendo comigo. Sabe? Como eu enxergo o que o outro tá fazendo comigo e o limite que eu coloco em cima do que o outro tá fazendo comigo. Porque eu também preciso saber os meus limites. Eu não posso deixar qualquer coisinha acontecer só porque eu entendo o outro, só porque eu tenho uma compaixão, só porque eu tenho uma empatia. Tá, beleza, eu entendo que o porquê o outro tá agindo dessa forma. Não quer dizer que eu preciso concordar. Eu respeito, beleza, mas eu não concordo, é direito meu, sabe? Perdão, ele exige tempo, sabe? Ele exige tempo, não é uma coisa fácil, né? Ainda mais dependendo da situação, não é uma coisa fácil, não precisa se cobrar tanto. É bom se cobrar? Mas não tanto, não precisa se cobrar tanto. A gente precisa dar o tempo ao tempo, né? Às vezes o meu tempo não é o tempo do outro e tá tudo bem, porque é sobre respeitar o tempo de cada um. Eu preciso entender o dano que eu causei na vida do outro e me arrepender disso, né? Porque se eu causei algum dano na vida de alguém, não é uma coisa boa, né? Então, o ideal é eu me arrepender por ter causado mal a outra pessoa. E repetindo, gente, eu continuo repetindo a mesma coisa pra fixar, entendeu? Porque o que o outro vai fazer, com como ele acha que ele deve agir, com o que a gente fez, né, pra ele e tal, isso é uma questão dele com ele mesmo. A gente não tem controle sobre isso, a gente tem controle sobre como a gente vai agir, sabe? E o arrependimento, gente, ele não é simplesmente
Ai, tô arrependida. Tô arrependida. Não, gente. O arrependimento, ele consiste em quebrar o orgulho, ser humilde, reconhecer o próprio erro, ir ao encontro do outro, se não for afetar muito a você mesmo nem o outro. Implica em algumas coisas, entendeu? Porque não adianta nada eu me arrepender de fazer alguma coisa, ficar aqui sentado o dia inteiro assim, caramba, estou arrependida. Arrependidinha. Não, eu preciso fazer alguma coisa com isso, né? E de preferência, gente, não repetir o erro, né? Porque quando eu peço desculpa ou quando eu peço perdão e repito o mesmo erro, isso é manipulação, né? Porque por que eu tô pedindo desculpa se eu tô fazendo a mesma coisa? Sabe, assim, a partir do momento que a gente pede desculpa e se arrepende, a gente tenta não fazer novamente, sabe? A gente entendeu aonde que a gente errou com essa pessoa e que não deveria ter sido assim e que a gente agiu de forma equivocada ou de forma errada. E as pessoas não merecem ser tratadas da forma que tratamos, às vezes. Por impulso, por raiva, enfim, por qualquer sentimento que seja, gente. O perdão, gente, ele é racional, sabe? É uma decisão. Eu decido que eu vou pedir perdão. É uma ação. É uma ação. Perdão é uma ação. Não é um sentimento. Ai, tô me sentindo perdoável. Nossa, tô sentindo perdão. Eu não tô sentindo perdão. Eu ajo no perdão, né? Eu vou lá e perdoo ou peço o perdão, né? Da pessoa, assim. É uma coisa consciente. É uma decisão que eu tomo, né? Por tudo aquilo que eu falei agora, há 2 minutos atrás. O perdão, gente, ele fala muito mais sobre a gente do que sobre o outro, sabe? É muito mais uma cura interna e pra gente parar de se sentir daquela forma do que justamente pelo outro, sabe? É pra gente se livrar daquilo e poder seguir em frente, né? Porque enquanto eu fiquei arrastando corrente, me culpando pelas coisas que eu fiz na minha adicção ativa, porque na minha adicção ativa, gente, eu tava muito adoecida. Eu tava com os valores completamente invertidos. E tipo assim, eu só fui perceber isso depois que eu fiquei internada, tá? Lá na Vila Serena. Aí eu comecei a ver que eu tava meio assim, tudo bom, querida. Mas, assim, não queiram fazer tudo do dia pra noite. Ah, porque agora eu estou limpo, vou pedir perdão para todos. Gente, não é assim que acontece. Entendeu? Eu preciso ver aonde que implica na vida das pessoas também. Porque se eu tô pedindo perdão é porque eu feri de alguma forma. Se eu feri de alguma forma, não foi muito legal, né? Então tem que ver se a pessoa tá disposta também a aceitar esse perdão. E se eu tô preparada pra receber, pra escutar a pessoa chegar e falar assim, olha só, você é um e eu ficar tipo assim, tá, eu tô preparada pra isso emocionalmente? Entendeu? Assim, vou dar um spoilerzinho dos passos. O nono, dos 12 que tem, o nono é o pedido de reparação, ou seja, tá lá perto do final. Então tem muito trabalho aí pra poder fazer antes de, literalmente, efetivamente pedir o perdão, né? Tem algumas coisas para serem resolvidas. Comigo mesmo, no caso, né? Eu não vou chegar no primeiro dia e falar assim, nossa, vou pedir perdão para todos que eu causei danos. Não, gente, não. Sempre peçam ajuda, começando por aí. E depois, é uma ação, gente, que a gente precisa treinar, tá? É um treino diário, assim como a recuperação também é. E saber quando você precisa pedir perdão e quando que você não tá simplesmente se culpando por uma coisa que veio da sua cabeça. Porque tem coisas que a gente, né, eu, pelo menos, essa doença da adicção, eu acho que eu tô fazendo a coisa mais errada do mundo, mas eu não tô. Eu simplesmente fui criada, né, cresci pensando uma coisa e agora eu acredito em coisas diferentes, ou eu mudei, porque eu vivo mudando, eu falo isso aqui, né, então... E não que eu esteja errada, entendeu? Porque eu não acredito nisso. Mas às vezes eu por achar que eu tô errada, eu fico me culpando das coisas. E cara, fica tranquila, sabe? Fica de boa, não precisa ficar se sentindo culpada, não precisa pedir perdão por uma coisa que não é errada, que só é errada na sua cabeça, sabe? Por isso que eu acho essencial o pedido de ajuda, porque comigo
Algumas coisas que eu acho que são erradas, se eu não tivesse pedido ajuda, eu ia achar que eu sou errada. E ia ficar me culpando, me escoteando e carregando corrente, arrastando corrente, né? Que é o ó fazer isso. A gente precisa se perdoar, sabe? Ai, Gabi, mas como é que faz pra me perdoar? Além de eu ter explicado o vídeo inteiro, faz uma terapia, amor. Pede ajuda, sabe? É difícil se perdoar sozinho, se não é impossível se perdoar de fato. Mas se não tá conseguindo, gente, vai procurar uma ajuda, um grupo de mutuajuda, as Irmandades Anônimas estão aí, entendeu? Tem pessoas pra você se identificar e eu tenho certeza absoluta, isso daí eu posso falar com a maior certeza do mundo, vai ter gente passando pela mesma questão que você. Ai, porque só eu passo por isso no mundo. Egocentrismo, tá, gata? Eu já pensei isso várias vezes. Falei, gente, se eu falar o que tá acontecendo comigo, as pessoas vão falar assim, cara, essa daí é uma mimadinha, não sabe o que é problema de verdade. E o que eu recebi? Várias identificações. E foi maravilhoso, porque eu aprendo a lidar com as minhas questões, porque outras pessoas já passaram por coisas parecidas, e aí elas me dão a história delas, e eu vou conseguindo lidar com a minha, sabe? E é muito gratificante, assim. Enfim, o perdão também não implica, gente, em a relação voltar a ser o que era antes, não, tá? Não, brevida. Ou ressignificar a relação, né? Se vocês acharem que vale a pena. Ou simplesmente tirar limpo e cada um pro seu lado, tá tudo bem, sabe? Mas é pra eu mesma não ficar me escoteando com aquilo, né? Não é sobre o outro, é sobre mim. É isso, gente. Vou ficando por aqui. E lembrem-se, quando vocês conseguirem visitar o passado de vocês e voltarem ilesos, quer dizer, visitar o passado, que eu digo falar sobre isso sem tanta dor. Quer dizer que o auto-perdão tá vindo, tá? Então é isso, que eu desejo a mim, eu desejo a todos uma porrada de 24 horas e continua voltando, que o segredo tá no próximo vídeo.